Aleluia! Glória a Deus! Que culto maravilhoso, que festa linda para o Senhor, amém? Sei que você não está apressado para ir para casa, mas também eu não vou ficar até 17 não, tá bom? Deus tem algo muito forte a falar aos nossos corações, como tem falado, e esse é um culto de gratidão, de ações de graça pela vida do nosso amado apóstolo. Eu posso aqui trazer muitos testemunhos da vida dele, porque além de parceiros, amigos ministeriais, além de irmãos, eu sou primo legítimo de Itamar. Então nós crescemos juntos, nós convivemos juntos. Ele me conhece tanto quanto eu conheço ele, né? E inclusive minhas falhas, meus defeitos, como eu também conheço as dele, porque não somos perfeitos. Pelo contrário, não há nenhuma perfeição em nós. Amém? Mas eu preciso falar um pouco da história, para que vocês entendam, porque nada do que vocês estão vendo aqui, isso aconteceu num estralar de dedos. Houve uma história e há uma história por trás. E a gente nunca pode esquecer de onde começamos, sim ou não? Nunca esqueça de onde você começou. E minha vida ministerial, em termos espirituais, cruzou com a vida de Itamar há muito tempo atrás, porque ele foi o primeiro da família que se converteu. Em toda a nossa família, por parte de pai, por parte de mãe, o Itamar foi o primeiro que entregou a vida a Jesus. E eu fui o segundo, porque praticamente ele me ganhou para Jesus, depois de um tempo que ele já estava na igreja, e eu fui para a célula dele. E eu queria mostrar uma foto antes de começar. Pode soltar, Tiago, por favor. É só uma, para não trazer muita, né? Muito humilhado. Não, se Ionara, eu não vou chamar Ionara aqui. Mas eu quero que soltem a foto, por favor. Tiago, tá aí? Não tem foto? Tá bom, já vai, né? A foto é tão assim que ela não quer nem entrar. Tão pesada que é os ficheiros aí, os pixels, é tão pesado que... Mas, queridos, eu quero mostrar a vocês um pouquinho da história rapidamente, eu não tenho muito tempo, e Deus me deu uma palavra para a vida do apóstolo e para a vida da igreja, que eu também preciso entregar essa palavra hoje. Amém? Enquanto não chega a foto, vamos pegar as nossas Bíblias em 1º livro de Reis, capítulo 17. 1º Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam, estão bons de Bíblia, hein? Tiago, quando estiver pronto, não solta agora, tá? A foto, tá, Tiago? Aguenta aí. Versículo 1, vamos lá, ler todo mundo junto. Vocês vão acompanhando, eu vou lendo aqui. Então Elias, o tisbita, moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aos corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu lhe ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali havia uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus,
que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia. Amém? Amados, o tempo que Elias vivia, nesse trecho da palavra das Sagradas Escrituras, era um tempo muito difícil. Acabe era o rei de Israel. E Acabe se transformou em um rei pagão. E por causa do paganismo, da adoração a outros deuses, Israel, havia um juízo da parte de Deus sobre Israel. E esse juízo trazia miséria, fome, seca. Não havia pão, não tinha água para se plantar e ter o trigo para fazer o pão. E se não tem trigo, não tem o que comer. Os animais morriam porque não tinham água para beber. E essa palavra quem liberou sobre o rei Acabe foi o próprio Elias, como profeta, como homem de Deus. Mas a vida de Elias não era uma vida fácil de se viver, porque Deus dava-lhe instruções difíceis. E Elias deu a instrução muito dura ao rei, que não haveria mais água, que não choveria mais em Israel. E ele diz, não vai chover conforme as minhas palavras. Pelo que eu estou dizendo, não vai mais chover aqui, por causa do pecado que havia em Acabe. E é interessante que começa a ter uma escassez naquela região, começa a faltar recursos, começa a faltar mantimento, começa a faltar tudo. A economia despenca em Israel, não se tem mais dinheiro circulando, não se tem mais uma moeda forte estabelecida. E a crise se instaura na nação de Israel. E quando aquela crise se instaura, Deus comunica ao profeta para ir até um rio próximo dali, para se alimentar. E o profeta se dirige àquilo ali, porque em meio à crise Deus sustenta os profetas. Deus sustenta os homens de Deus em meio à crise. E aqui eu quero falar do Elias como homem de Deus. E aqui eu quero falar do apóstolo Itamar como homem de Deus. Não importa quanta crise tenha na terra, não importa quanta crise instaurada na terra, eu quero dizer, apóstolo Itamar, que de Deus vem a provisão. Do alto vem a provisão para sustentar. Deus gerou uma necessidade profunda no coração do Elias, porque Deus é especialista em colocar necessidades no coração dos homens. Notem a vida do apóstolo Itamar. Ele sempre precisa de alguma coisa, já perceberam isso? Ele sempre está precisando de algo, ele sempre está pensando em como fazer melhor para Deus. Essas necessidades que Deus coloca no coração do apóstolo Itamar, de todo homem de Deus, de todo profeta, é uma necessidade gerada pelo próprio Deus. Onde vamos abrir uma igreja nova? Surgiu uma oportunidade. Onde vamos implementar um projeto novo? Onde vamos abrir um novo camisungo? Qual é o terreno? Até parece que o apóstolo está procurando problema o tempo todo. Já notaram isso? É porque constantemente há uma necessidade em expandir, em uma necessidade em fazer aquilo que Deus tem orientado. E Deus colocou no profeta Elias uma necessidade. Só que no caminho da necessidade até o suprimento dela, Deus vai movimentar pessoas. Deus vai movimentar coisas, Deus vai movimentar negócios, Deus vai fazer surgir pessoas. E é engraçado que a Bíblia diz que quando Elias foi até o rio para se alimentar, porque não tinha mais água em Israel, vinham corvos para alimentar Elias. E no grego, no hebraico mesmo, no original desse texto, a palavra corvos não é o pássaro corvo.
Não é o pássaro corvo trazendo pão e carne para alimentar o Elias. O original dessa palavra fala de que os corvos eram pessoas que não tinham nacionalidade, que andavam de uma nação para outra e alimentavam os homens de Deus. Então pessoas, Itamar, de nacionalidades diferentes vai alimentar as suas necessidades, geradas pelo próprio Deus que vai colocar no seu coração a necessidade. Se você diz, meu sonho parece ser muito grande, seu sonho não é grande. Não se preocupe. Você talvez diz, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Me falta recursos para abrir novas igrejas. Quantas vezes eu e ele estamos conversando sobre isso? Bruno, precisamos levantar recursos, dinheiro para poder implantar. A única coisa que ele quer no coração dele é expandir o reino, é poder alimentar multidões. Itamar, essa necessidade que Deus colocou no seu coração, é o próprio Deus quem vai mandar de nações diferentes, pessoas diferentes, de ministérios diferentes. O que vai sustentar essa obra não é só a igreja diante do trono, não é só vocês que estão aqui. Deus vai mandar de outras igrejas recursos para suprir a necessidade do profeta. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Vai vir de fora. Sabe por quê, amados? Porque o desejo do coração do nosso apóstolo é que vidas sejam salvas, é que famílias sejam transformadas. Pessoas de outras nações vão olhar e vão vir como corvos, trazendo pão e carne para suprir a necessidade do profeta. Foi isso que aconteceu com Elias. Deus colocava uma necessidade no coração dele, ele se movia, e enquanto ele se movia, Deus ia provisionando para ele, Deus ia dando a provisão que ele necessitava para que aquela missão, que era praticamente impossível, se cumprisse. Mas aqui existe um princípio, amados irmãos. Quando ele chega em Sarepta, que não era uma cidade, era uma vila, um vilarejo, é engraçado que eu vou pregar sobre isso em outra oportunidade, sobre o avivamento de Sarepta. Porque havia um avivamento em Sarepta. Mas esse avivamento estava na casa da viúva. Diga, Deus é o marido de toda viúva. Aquela viúva tinha um filho sozinha. Ela criava aquele menino só. E a Bíblia não diz do que o marido dela morreu. E a Bíblia também não fala o nome dessa viúva. Gostaria muito de saber o nome dela. Mas é interessante que aquela viúva, em uma casa, no vilarejo de Sarepta, aquele vilarejo estava dentro da nação de Israel. Tudo em volta a Sarepta estava em crise. Pessoas estavam a morrer de fome. E aqui em Angola, pessoas estão a morrer de fome, sim ou não? Crianças estão a morrer de fome, sim ou não? É a necessidade que Deus coloca no coração do apóstolo. Há muitas crianças a morrerem de fome todos os dias nessa nação. Mas em Sarepta havia um avivamento. Na casa da viúva, o avivamento chegou. E chegou por meio do profeta que tinha uma fome. O profeta tinha fome, ele tinha necessidade. Ele estava sedento, ele estava com sede. Aquela mulher pega o que tinha, que só dava para ela e o filho dela comer um único dia, e no outro dia eles iam morrer. Ela pega o que tinha, e até parece ser indelicado da parte do profeta, do homem de Deus, pedir para que aquele alimento fosse feito primeiro para ele. Parece até ser indelicado, mas o Elias entendia o mover do Espírito, e o Elias disse, não, faz primeiro para mim. Faz primeiro o pão para mim, eu quero comer. E aquela mulher compreendeu no Espírito que era um homem enviado por Deus. Ela prepara o pão, prepara a água, junto com a farinha, junto com o azeite, e entrega ao profeta. A atitude dela de entregar ao profeta, de saciar a necessidade do profeta, desencadeou uma bênção sem limites na vida daquela viúva. Eu não sei se você está entendendo. Você, homem de Deus, mulher de Deus que está aqui, jovem, marido, mulher, se nós obedecermos a Deus e alimentarmos a necessidade do profeta, e vocês sabem qual é a necessidade do profeta dessa casa? Vocês sabem qual é a necessidade do apóstolo dessa casa? Nós não precisamos de dinheiro. Nós não estamos aqui pedindo tudo que você tem. Nós nunca abrimos a boca nesse púlpito
para pedir dinheiro a você para nosso próprio bem, para que a gente ande aqui nos carrões de luxo. Nunca foi esse desejo no nosso coração, e nem no coração do apóstolo. Toda essa necessidade que é gerada no coração dele é sempre para canalizar para o reino. Eu recebo para dar, eu recebo para dar. Mas o princípio da obediência está em você alimentar o profeta, em você dar aquilo que você tem, em você entregar a sua vida. Pastor, eu não tenho dinheiro. Se você chega e dá a sua vida, eu dou a minha vida para cumprir essa missão. Eu dou a minha vida para ir atrás dos perdidos. Eu dou a minha vida para evangelizar. Pastor, conta comigo para anunciar o evangelho. Eu não tenho muito, mas a minha vida eu estou aqui. Quantas vezes pregamos, e ele mesmo subiu aqui a pregar, a falar de chamado. Desperte o chamado que há dentro de você. Quando cada um aqui desperta o chamado, você está alimentando o sonho de um profeta. Você está alimentando a necessidade de um apóstolo. E é isso, amados, que vai desencadear a bênção de Deus na sua vida. Eu não sei se você está percebendo. Quando você diz sim ao seu chamado, você está entregando a farinha, você está entregando o azeite ao homem de Deus. E quando você entrega, a palavra do Senhor diz que durante 3 anos não choveu. Durante 3 anos não caiu uma gota de orvalho. Mas durante 3 anos, na mesma vasilha, onde havia farinha, na mesma botija, onde havia azeite, quanto mais ela usava, mais o azeite se multiplicava. Quanto mais usava da farinha, mais a farinha se multiplicava. Mas pastor, de onde é que vem essa farinha? Aquela mulher não precisou sair para comprar, porque não havia dinheiro. Aquela mulher não precisou plantar trigo. Aquela mulher não precisou colher absolutamente nada, porque na própria vasilha onde tinha o trigo e onde tinha o azeite, não havia possibilidade alguma daquele azeite acabar por causa da palavra do Senhor que foi liberada sobre aquela mulher. Amados, você precisa entender hoje, e é essa mensagem que eu quero trazer para a igreja e para o apóstolo. Deus colocou uma necessidade no seu coração, Itamar, e Ele vai levantar todos os recursos, porque Ele é o dono da missão. Ele é o dono da missão. Se não for com você que está sentado nessa cadeira, vai ser com outros que Deus vai levantar. Olha aqui para essa geração, essas mulheres cantando aqui. Se não fosse a necessidade gerada no coração dele, de ir até o Camizungo, quando não tinha nada lá. Eu cheguei aqui no ano onde começou a obra no Camizungo. E eu fui lá nos primeiros dias, não tinha absolutamente nada. Uma terra vazia, assolada. E a gente olhava para aquilo ali, eu mesmo olhava para ele e dizia: ô Jesus, que esse homem quer se meter no buraco desse? Senhor, só se for tu mesmo. Senhor, comprova, ajuda. Se for o Senhor, dá a provisão. E hoje está aqui o pastor do Camizungo, aleluia. As irmãs que representam o Camizungo. Isso aqui é 1% do que o Camizungo é. A minha vida ministerial, espiritual, começou aqui, ó. O ministério de Itamar começou nessa garagem. Mais precisamente em 1999. Claro que ele já tinha se convertido alguns anos antes. Mas aqui, é porque eu não achei a foto com todos da célula. Mas essa célula chegou a ter 50, 60 pessoas. E ele liderava essa célula. E estava eu e ele ali, né? Eu pesando 50 quilos a menos. Itamar tinha aí 18. Só 18 anos. E eu tinha 14. Pronto, tinha 14, ele 18. Começou numa garagem. Sabe o que é que acontece? Não interessa onde você está, meu irmão.
Não interessa se o mundo está caindo ao seu redor. Você pode ser um jovem que está me olhando aqui assim, dizendo, eu tinha essa idade aí também, ou eu não tinha nada. Essa célula era a coisa mais simples do mundo, mas era a célula mais poderosa que tinha ali em Campina Grande. Demônios se manifestavam, era unção de Deus, era oração. Tinha hora que a gente começava, não tinha hora para parar. Os principais líderes, ele reunia os principais líderes para a gente ficar orando, ter experiência com Deus. Foi nesse período onde eu fui batizado no Espírito Santo. Porque Itamar juntou os principais da célula que queriam mais e começou a fazer uma reunião paralela com a célula. E havia uma necessidade enorme no nosso coração. Perceba, Deus só se move quando há necessidade. Se houver necessidade no seu coração, se Deus colocar algo no seu coração, essa necessidade vem de Deus. Agora Ele vai te mover e vai mover as pessoas para que elas se cumpram. Ali foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Foi aí onde eu disse, eu não volto mais. Eu tinha exatamente 14 anos de idade, Itamar tinha 18. E nós começamos ali. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Mas é incrível como Deus guiou a nossa jornada até chegar aqui. E eu fico olhando para vocês hoje, dizendo, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor colocou no coração do apóstolo isso. Deus trouxe ele primeiro, depois veio eu, depois veio a nossa família toda. Hoje praticamente toda a nossa família é convertida a Jesus Cristo de Nazaré. E passou-se o tempo, Itamar teve que vir, veio para a África a trabalho. E ele passou um ano aqui espiando a terra. Ele não fez absolutamente nada, só fazia espiar a terra. E nesse ano ele começou um trabalho em uma escola com formação profissionalizante, pregando a palavra. E dessa formação surgiram 2 filhos. Surgiram vários filhos. Mas eu queria só chamar aqui rapidamente 2 filhos que surgiram daquelas formações, Lucas e Hamilton. E eu vou chamar eles 2 aqui porque eles têm um significado para mim. Pode vir, Hamilton, por favor. As esposas podem ficar, por favor. Só venha Lucas e Hamilton.